Há 48 horas para a abertura das sessões eleitorais, os eleitores, duas informações importantes. Quem não votou no primeiro turno pode votar sem problema no segundo turno. Domingo agora, dia 30. E mais, eleitores têm transporte gratuito em todo o Ceará para se deslocar aos locais de votação. A informação com Carlos Alberto. A reta final da campanha de 2022 tem duas importantes informações para os eleitores. Vamos acabar com a dúvida. Quem não votou no primeiro turno pode votar sim nesse domingo, no segundo turno da eleição. Importante dizer que os eleitores que faltaram no dia 2 de outubro têm 60 dias, a partir do primeiro turno, para justificar a ausência aos locais de votação e também para você anotar na sua agenda. Quem não justificar o voto, ficando inadimplente com a Justiça Eleitoral, vai enfrentar alguns transtornos, como um impedimento para participar de concurso público e também para conseguir a emissão de documentos. A outra informação útil é que os eleitores terão transporte gratuito nesse dia 30 de outubro. Não haverá cobrança de passagem no transporte intermunicipal e metropolitano. E, por decisão do TSE, as prefeituras poderão criar linhas especiais no domingo para facilitar a chegada dos eleitores aos locais de votação. No primeiro turno, 1.200.000 cearenses deixaram de votar. E nesse contingente, muitos não saíram de casa por falta de transporte. Agora, a gratuidade do transporte é um dos maiores estímulos para os eleitores exercerem um dos mais importantes direitos de cidadania. No Ceará, 6.800.000 eleitores e eleitoras estão aptos a votar para ajudar os brasileiros em geral a definirem quem irá comandar o Brasil nos próximos 4 anos. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Marcos e ouvintes, essa informação dada pelo Carlos Alberto, que a gente já havia comentado aqui, ela tem aqui um aspecto interessante. O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, aprovou na resolução dele o seguinte: proibindo a redução da oferta de transporte público no dia das eleições. A gente sabe que o domingo, normalmente, as empresas concessionárias de transporte, elas costumam reduzir sua frota. É uma coisa comum, mesmo se tratando, por exemplo, num período como esse. Então, o TSE, já prevendo uma possibilidade disso ocorrer, diz que é o seguinte: é proibido a redução de frota. Por quê? Para evitar exatamente que haja a possibilidade do eleitor chegar no determinado local e ir em busca da sua passagem e não dispor mais de assento, de vagas. Então, esse é um detalhe que ficou muito claro. Aliás, inclusive a ACE, a Agência Reguladora de Assuntos Delegados aqui no estado do Ceará, que faz a fiscalização sobre o setor de transporte intermunicipal, o Winston Leitão, que é o presidente da ACE, deixou claro que no que foi aprovado aqui pela governadora Isolda Sela é que as empresas vão ter que oferecer o transporte gratuito em condições para que os eleitores sejam transportados sem risco da falta de ofertas, né, de assentos para viajarem, porque do contrário isso também pode surtir o efeito. Não surtir efeito. Lembrando que essa decisão está sendo adotada exatamente com o propósito de reduzir a abstenção, porque a abstenção é hoje o grande temor neste segundo turno. Qual é vamos dizer o seguinte, o diferencial ou o incentivo que o eleitor pode receber para se transportar a um outro município, para se deslocar, por exemplo? E principalmente, jornalista Beto Almeida, sim, nos locais, nos estados que não tem o segundo turno para governo. É, né? o nosso caso, Marcos, exatamente isso. Não tem o segundo turno, portanto já não tem aquele fervor para votar no seu deputado estadual, no seu deputado federal, para votar no seu candidato ao governo do estado. Então, é apenas presidente da República. Então, realmente, o índice de abstenção costuma se elevar um pouco em relação ao que foi no primeiro turno. Então, esse é um cuidado. O TSE está dizendo: não pode reduzir a oferta de transporte e principalmente de vagas para quem vai se deslocar. Um outro aspecto que é importante a gente destacar aqui, na questão do dia da eleição, tem dois aspectos importantes. Um é a questão da lei seca. Olha, por que eu estou falando aqui na lei seca? Porque é o seguinte:
O TSE, inclusive, aliás, o TRE aqui do estado do Ceará, ele decidiu ampliar em mais 2 horas a proibição da venda de bebidas alcoólicas. No primeiro turno, essa proibição começou à meia-noite de sábado e terminou às 6 da tarde de domingo. Só que no segundo turno agora, portanto, no próximo domingo, começa a proibição da venda de bebida à meia-noite e ela vai até 8 da noite de domingo. Isso é uma medida preventiva, porque à medida em que você, na realidade, coloca pessoas, libera a venda de bebida alcoólica, isso pode tumultuar, sim, a tranquilidade do pleito. E principalmente depois ali do fechamento das urnas, muita gente já começa a querer beber, se animar, acompanhar a votação como se fosse uma verdadeira partida, de final de partida de campeonato de futebol. E a coisa realmente é uma decisão que eu acho que é cuidadosa, é necessária. Outro ponto, Marcos e ouvintes, que eu acho interessante também destacar, é que dentro dessa decisão, o TRE, com o apoio do TSE, também decidiu manter aquela presença de tropas federais aqui no estado do Ceará, em pelo menos 9 municípios. Aí eu tô falando de Fortaleza, Quixadá, Tauá, Sobral, Juazeiro do Norte, Caucaia, Pacajus, Aquirás, Horizonte e Maracanaú. São municípios que têm um histórico, né, vamos dizer assim, de violência local. E o dia das eleições precisa realmente que haja a presença dessas tropas para que o eleitor se sinta tranquilo a ir às ruas. Nunca é demais dizer assim, que o meu município aqui vizinho, Horizonte, enfrenta assim turbulências, inclusive pela morte recente de um vereador, até hoje a morte ainda não esclarecida. Então tudo isso se junta a esse caldo da efervescência política, a essa polarização que existe na cabeça do eleitor e, de fato, a presença de tropas federais traz tranquilidade. Então nós temos aí 3 importantes decisões, só para resumir. Transporte gratuito, que já começa a valer a partir de 5 da tarde de hoje. A questão da proibição da venda de bebidas alcoólicas, que não vai terminar apenas às 6 de domingo, mas vai até às 8 da noite. E a presença de tropas federais aqui nestas cidades no estado do Ceará. Quem vai chorar ou festejar com a bebida vai ter que esperar um pouquinho mais, né, Beto Almeida? Vai ter que esperar um pouquinho mais, Marcos, porque é o seguinte, olha, 8 da noite é um prazo razoável, é quando se espera, inclusive, que a Justiça Eleitoral já tenha dado até mesmo bem próximo, se não já tendo concluído aí, porque nós estamos tratando de um segundo turno, por exemplo, em relação ao resultado do pleito. É claro que há estados em que a coisa pode se arrastar um pouco mais, porque tem a disputa para o segundo turno, mas aqui mesmo no estado do Ceará, 8 da noite nós vamos estar sabendo pelo menos o resultado de tudo que foi apurado aqui no estado do Ceará, sem sombra de dúvida. E um detalhe, sim, e um detalhe que é uma preocupação aqui também da Justiça Eleitoral, no sábado, na prévia, né, as campanhas dos 2 candidatos e os apoiadores, principalmente nas maiores cidades, costumam realizar, por exemplo, carreatas. Aqui mesmo em Fortaleza, tem uma preocupação que a Justiça Eleitoral também já se colocou atenta, para evitar com que as carreatas que estão sendo programadas para o sábado à tarde, que essas carreatas não se encontrem, que elas adotem uns trajetos distintos e que não haja a possibilidade de encontro das torcidas, vamos dizer assim, dos eleitores de cada um dos candidatos. Essa é uma medida que também eu considero necessária.